Olá, nós estamos iniciando mais um programa Cidadania em Pauta pela TV Câmara de Araçatuba. E hoje nós vamos falar de arquitetura. Melhor, vamos falar de reurbanização e humanização das cidades. O nosso convidado é um dos arquitetos mais requisitados aqui de Araçatuba, o Emílio Ruas Rodrigues, a quem agradecemos a presença, Emílio. Legal, Fernando. Fiquei contente por vir. Emílio, o texto eu vou até ler para você aqui. Combinando funcionalidade e estética, o arquiteto projeta o meio ambiente em que o homem pode se estabelecer. Sua formação é humanista e multidisciplinar, que o permite encontrar as melhores soluções para os projetos urbanos. Você concorda com essa definição do arquiteto? Olha, esse texto é bonito. Bonito. Mas na prática é isso mesmo? Mas na prática, embora eu faça parte da turma que pega o batente, né? E esse texto tem uma coisa mais teórica, uma coisa mais embasada, parece até um crítico de arte que escreveu isso daí, provavelmente. Mas na prática a gente tem que conciliar a formação e fazer o paralelo entre a teoria que a gente aprende, aquilo que a gente gosta de fazer e a mão de obra disponível, a realidade mesmo. O texto é esse. Uma coisa que as pessoas sempre, eu não sei se confunde, né? Há uma diferença entre o engenheiro e o arquiteto. Que diferenças existem? Os dois têm que conhecer cálculo e também estética, como que funciona? Na realidade, o arquiteto e o engenheiro civil, junto com o outro pessoal que compõe o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e aí todo o pessoal de geociências, topografia, eles têm uma formação técnica e deveriam, e hoje está acontecendo mais em função da necessidade do mercado, da necessidade da nossa sociedade, trabalhar juntos. Cada um atua com especialização em diversos setores. Por exemplo, o nosso escritório trabalha há muito tempo com engenheiro eletricista, o calculista, agora está entrando o especialista em line design, que é a iluminação, a parte de cenário de obras, somente algumas obras com vocação específica, não só residencial, mas também a comercial. O ideal é que nós trabalhemos juntos. Mas cabe ao arquiteto, em função da própria formação, como você falou no texto, organizar a equipe e dar o norte para que todos possam trabalhar. É necessário que o arquiteto realmente tenha essa informação quase que renascentista, um pouco de cada coisa para poder estabelecer que caminho vai seguir o projeto. Mas, em geral, o arquiteto, eu poderia dizer assim, ele tem que ser um bom desenhista, por exemplo, ou não? Ah, sim. Hoje, bom, eu sou da turma de 70, né? Quando eu me formei, no último ano, eu comprei a primeira calculadora. Ninguém sabia direito o que era computador ainda, né? Se você não tiver destreza na mão e souber passar a sua visão espacial e abstrata no traço, eu acho que você vai ter dificuldade em ser um bom profissional. Hoje a gente percebe que as faculdades, com essa sede de muita informatização, eles esquecem esse treinamento, esse adestramento básico, que é pensar, enxergar a peça, né, em visão espacial e conseguir traduzir isso no traço. O pessoal valoriza muito a máquina em detrimento da mente humana. Essa é talvez a crítica hoje que eu faço à nossa nova formação dos profissionais. Agora, por outro lado também, a pessoa desenha bem, ou sei lá, ter essa visão espacial que o arquiteto tem. É legal, faz lá um projeto muito bonito, uma casa, por exemplo, muito bonita, né? Mas e aí, na hora de calcular, ele consegue? Aí que entra a base da formação técnica, né? Você vai criar o espaço e aquilo tem que ser tecnicamente competente, né? Não é um cenário só de teatro que você faz um simulacro ali e as coisas funcionam no horário. Aquilo lá tem que funcionar por anos, né? A parte técnica entra aí agora. Você tem que criar algo que seja factível, exequível, né? Tecnicamente competente mesmo. Agora, mas ele consegue, quer dizer, a formação do arquiteto permite que ele faça cálculo, ou é só o engenheiro que pode fazer isso? Não, nós temos, principalmente na formação que nós tivemos na década de 70, como eu te falei, era muito vocacionada à estrutura. O pessoal dava necessariamente a informação estrutural. Logicamente, estruturas mais complexas, você tendo uma boa interação com o engenheiro calculista, ele vai lhe respaldando as possibilidades. Isso é possível, isso não é possível, né? Por exemplo,
Nosso grande norte hoje, Niemeyer, né? Joaquim Cardoso foi o calculista dele. Então, para conceber todas aquelas formas que Niemeyer, para se tornar exequível e aquilo lá permanecer em pé, vamos falar assim. Muita curva, né? Se não fosse o Joaquim Cardoso, Niemeyer não ia conseguir fazer todo esse sucesso que ele fez, né? Poder passar todo o esforço mental dele para a realidade. Então, voltando àquela sua primeira pergunta, o ideal é trabalhar junto. Exato. É o caminho, está sendo. E hoje, o mercado, como que é o mercado da arquitetura? Tem muita gente se formando, tem mercado para todo mundo? Aliás, a construção tem se dito que o Brasil tem mantido pelo menos. Não, né? tem mercado. O que está abrindo hoje, o que nós vivemos uma certa crise hoje, que a gente vê tantas manifestações artísticas, e a própria arquitetura, enquanto arte, ela revela toda a intenção humana, né, de como morar, acaba se revelando em suas obras, né? Nós vivemos hoje uma crise de arte e uma crise de foco. Isso a gente percebe muito quando você vai em cidades ou você percebe na minha área especificamente de arquitetura, tendências de todos os lados. Então, de repente, o comércio, a parte comercial, a parte empresarial, principalmente em grandes centros, gostam mais de uma arquitetura neoclássica, revive valores antigos, que são valores que as pessoas estão acostumados, já foram deglutidos e parece que há menos margem de erro, né? Alguns gostam de uma arquitetura mais moderna, gostam de fazer a sua história do que viver valores passados. Exato. E essa confusão é própria da nossa época. Nós estamos vivendo uma crise de inimigos, sabe? E essa crise de inimigos não torna a nossa vida muito confortável. O artista, praticamente, ele não sabe muito para que lado que ele vai. Você tem um pessoal que opta por uma dispersão formal, né? O cara faz umas obras muito doidas e pinta uns quadros abstratos, né? Alguns gostam mais de ser figurativos, na área da arquitetura são mais clássicos ou neoclássicos e buscam elementos que já são mais consagrados. Mas é porque essa dispersão formal se faz muito em função dos ventos da nossa sociedade. A gente não está conseguindo mais captar direito, como se fosse um moinho, sabe? A gente não consegue captar direito mais ou menos para que lado vai. Então você atua em todas as frentes. Por isso que você nota tantas tendências e essa coisa do fast food, né? Tudo é tão rápido hoje. Então, conceitos de antes de 3, 4 séculos, hoje 10 anos depois você fala, nossa senhora, já mudou completamente. Já mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Tá certo, Emílio. A gente já deu essa ideia da arquitetura, que de certa forma é uma arte também, logicamente, é uma arte, né? E agora eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco a respeito da reurbanização, da humanização das cidades, que isso também é muito importante. Você acha que esse é um grave problema nosso, a questão da humanização das cidades? Hoje nós estamos sobre o domínio do politicamente correto, né? Sobre todos os sentidos. Algumas coisas é até uma heresia você comentar, se você for dar algum toque, que falar alguma coisa de árvores ou de consumo de água, ou que você tem que ouvir necessariamente todos os segmentos da nossa sociedade e de repente não existe nem mais um acordo, né? Você tem que contentar a todos, né? As cidades é uma coisa um pouco... Talvez você vai falar, pô, mas esse cara não está sendo politicamente correto, né? Não, mas nós vamos falar. Mas é uma opinião, mas é constatado historicamente isso daí. Sei. A democracia, né? Churchill falava que a democracia é o pior sistema de governo, mas não inventaram nada melhor que ele ainda. Exatamente. Né? Olha, democracia e cidades bonitas, elas são incompatíveis. Mas como nós vivemos numa democracia e isso é desejado que aconteça, nós vamos ter que se virar com o que nós temos na mão. Eu comento isso, que democracia e cidades belas e planejadas são incompatíveis, porque necessita ou de um governo forte para agir do modo que ele deva agir, embora nós temos na história essa ação, efeitos belíssimos e efeitos desastrosos também. Isso. Né? Quer dizer, não é o norte, eu só estou citando isso como acontece. E essa ideia de você conciliar tudo e todos demora muito tempo e as mudanças acabam sendo tímidas.
Porque um governo hoje, para atuar do modo que deveria atuar, ele teria que ser extremamente popular, extremamente bem visto e assinado embaixo, né? Quando Brasília foi feita, acho que foi a última expressão que nós temos num momento de euforia e foi dada uma certa carta branca para se fazer aquilo. Isso. Aquilo nunca mais se repetiu, né? E nós vamos viver hoje do jeito que é possível. Cidade planejada, né? Mas vou dar uma opinião pessoal aqui, nem deveria, mas eu acho uma cidade fria. É fria. Distante. É fria porque ela foi pensada com uma determinada ótica, né? Nós somos muito complexos, né? Nós não somos só necessidades básicas, né? O ser humano é um bicho doido, assim. Exatamente. Então não há como você agregar tudo. Agora, Brasília não há quem questione. Foi a última cidade no mundo a ser planejada daquele jeito, sob ainda uma ideia de se atender um fim, né? Sim. A última cidade hoje planejada, mas aí num governo muito forte, é Dubai, né? Que aí também não tem mais o que questionar. Muito dinheiro. Sobre esse aspecto. Dinheiro e governo forte. Ninguém está perguntando o que vai fazer. O cara faz e pronto, né? Mas também não serve como referência de uma coisa humanizada. Ali, funcionários públicos, né? A maior renda per capita do país, que nós pagamos, né? Todos exatamente. Nós pagamos. Não revela bem a sociedade como é a nossa, né? É uma situação à parte, Brasília. Tá certo. Bom, nós já estamos praticamente no final desse primeiro bloco, mas eu já vou entrar um pouco no assunto, né? No caso nosso, Araçatuba. Tá. Como é que é a nossa cidade hoje? Bom, eu sou daqui, nasci aqui, tenho minha família aqui e vou continuar por aqui. A gente tem amor por onde nasce e sofre, vibra com as vantagens, com as felicidades e sofre quando as coisas dão errado. Então, a cidade é a nossa imagem e semelhança. O que ela está hoje aqui é do modo que a gente usa, usa equipamento, abandona equipamentos, né? Vai seguindo modas, coisas de época, né? Algum mais radical, né? Todo radicalismo é uma coisa meio juvenil, né? E alguém propõe algumas coisas diferentes e sai tudo acontecendo. Mas o grande foco hoje, eu acho que a gente deveria insistir, Alice, é muito bacana esse teu programa. Nós temos que, primeiro, cuidar do centro, nós temos que dar uma atenção ao centro velho e depois avançar nessa periferia. Nós estamos repetindo modelos da década de 70. Avança, e depois nós vamos ter todos os problemas que sempre tivemos. É uma novela que nós já sabemos o final. Onde vai o final. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho para continuar conversando. Então, agora especificamente sobre Araçatuba. Soluções e problemas também. Legal. 1 minuto só e nós já voltamos. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. E nós voltamos a apresentar o programa Cidadania em Pauta. Hoje nós estamos falando sobre reurbanização e humanização das cidades. O nosso convidado é o arquiteto Emílio Ruas Rodrigues. Emílio, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre Araçatuba especificamente,
os nossos problemas urbanísticos, né? Você como arquiteto, concorda com que deveríamos, você falou sobre o investimento no centro da cidade, nós temos uma vila ferroviária muito grande, não é? que restou aí da história. Como arquiteto, você acha que é viável essa recuperação dessa região da cidade? Tá. Bom, vou falar como profissional e como usuário também de todo esse centro aqui. Um dos problemas básicos da nossa educação é não dar para a população, e nós também sofremos com isso, o real significado às coisas, né? A educação significa você encher a sua vida e aprender a ver o significado de cada coisa. Nossas cidades são muito recentes, nossa cidade é nova, comparado com tantas no mundo aí. Mas o que nós temos de mais significado aqui é exatamente essa vila ferroviária. Independente da área que ela ocupa, ela tem toda uma história e ela tem que ser valorizada. Eu acho que ela tem que ser restaurada, tem que ser revitalizada. Existe um pouquinho de confusão, às vezes, daquilo que tem realmente valor e aquilo que não tem valor, que foi feito depois ou que não tem aquele significado. Por exemplo, nós demos um passo importante em outras administrações quando tiramos os trilhos. Abrimos avenidas. A UNA foi mantida ali, que é mantido pelos salesianos. Excelente iniciativa lá do padre Luigi. Sim. Né? Mas, por exemplo, uma barreira arquitetônica hoje que eu não consigo entender o que acontece é aquela estrutura antiga da rede ferroviária. Aquilo lá não tem valor histórico. Eu e o engenheiro Eduardo Ribeiro, na década de 90, nós projetamos, detalhamos aquela mesma estrutura, que é padrão da rede ferroviária federal, lá na nova estação ferroviária, lá em cima. Se você for lá, é uma cópia exata dessa daqui. Tanto investimento feito e tanta área bonita, e nós temos aquela barreira, aquilo lá é um muro que divide ainda o além-linha. Você lembra desse negócio? Além-linha, área do centro. Exatamente. Ainda é um divisor. Sim. É lógico que na hora que abrir aquilo lá, vai expor o terminal rodoviário. Né? Isso. Esse rodoviário também precisa passar por uma repaginação, né? Que é fruto daquelas coisas meio políticas, o cara faz rapidinho ali para chamar a atenção, mas a população não foi devidamente homenageada com aquele terminal ali. Precisa ainda de mais investimentos ali. E a 15 de novembro, então, uma rua com aquele gabarito, larga do jeito que é, negligenciada. Ninguém trafega por ali. Se você não tem tráfego, você não tem investimento, não há por que o comércio crescer, ali não há como investir em residências. Nós temos, de alguma forma, jogar trânsito ali. Criar um sistema, talvez, aqui no centro de... Isso é só uma sugestão, mas você tem sistema de punições e sistemas de prêmios. Por exemplo, talvez com o IPTU, o imóvel que está sendo bem usado, está sendo mantido, ele possa... Diminuir o IPTU. Ou ele pode ter um agrado no IPTU de alguma forma. O terreno baldio que está aí juntando só para marginalidade... agravando, ele tem que ser penalizado num sistema progressivo. Quem é proprietário tem que saber, tem que dar valor para aquilo. Nós temos asfalto, temos toda a infraestrutura urbana pronta. Isso custou caro. Você vai investir em setores longes, vai esquecendo isso daqui. Nós não conseguimos mais ir na praça, não conseguimos mais... Tinha uma frutaria legal na praça, a frutaria já saiu faz muito tempo. Exato. Não dá mais para usar. Não podemos repetir isso, né? Agora, Emílio, existe no município algum conselho que trate, que planeje, que possa fazer um planejamento dessa questão urbanística? Olha, há 2 anos nós conseguimos em Flint ter o nosso plano diretor. Né? Veio tarde, mas veio. Até por uma imposição de lei, né? Acabou chegando. E existe esse conselho, e existe agora, pelo que eu notei por parte da nova administração, uma preocupação de tentar dar ordem real às coisas. Então, nós da área técnica, nós estamos fazendo pressão para que o departamento de planejamento seja melhor ouvido e seja melhor valorizado. É ali que é feito o planejamento da cidade de imediato para acudir às coisas que não foram feitas, mas para os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso, de alguma forma, vocês como meio de comunicação, deveriam, de alguma forma, dar uma atenção a esse departamento e colocá-lo sob holofotes. Você sabe que o político gosta de estar sob holofote. Na hora que você iluminar aquele departamento que é técnico, que normalmente é tão contido e trabalha escondidinho, vai evidenciar a importância deles.
Então, nós já temos os profissionais capacitados, temos a lei que nos apoia, nós precisamos agora de incentivo para trabalhar. Né? Existe o conselho, acho que ele poderia ser chamado a atenção, inclusive até para uma entrevista dessa. Aqui na Câmara, inclusive nessa gestão, foi formada uma comissão de vereadores, tem acompanhado a questão dos prédios históricos. Não é? A cidade preserva os seus prédios ou precisaríamos ainda melhorar nessa situação? Não, ainda não. Nós vivemos daquela coisa que antigamente alguns arquitetos falaram no início do século XX, nossas cidades durarão menos que nós, né? Então a gente vai naquela gana de ir derrubando e refazendo, derrubando e refazendo, negligenciando toda uma história, toda uma sabedoria que houve no passado. Nós não temos essa cultura ainda. Agora, precisa se elencar exatamente o que tem significado e o que não tem. E o que não tem. Então não há como você agir sobre um imóvel de propriedade privada enquanto nós não cuidamos nem daquilo que é nosso. No caso, a nossa vila ferroviária. O centro, né? Imóveis que são patrimônios do Estado, patrimônio do município, que precisam ter atenção. Teria que primeiro mexer nisso para depois... Toda a influência vem de cima para baixo, né? Nós aqui embaixo conseguimos expressar nossas vontades, mas a mudança sempre é de cima para baixo. Há necessidade do governo dar o primeiro passo e mostrar qual que é o caminho. Além dessa questão histórica, é possível aliar a arquitetura também com a questão do meio ambiente, que é tão em voga hoje? Sim. Hoje nós temos, por obrigação, olhar todo o entorno. Mas a função principal da arquitetura, além de transmitir o que revela uma época e o anseio do ser humano que habita aquele momento histórico, é estético. Não há atividade, não há teoria, não há crítico de arte que se empolgue ou que justifique algo que esteticamente não tem como ser justificado. Né? O ser humano precisa se encontrar naquele espaço que ele pediu. Pode ser no grande espaço livre, que o ser humano necessita disso, grandes praças, ou os monumentos, ou os prédios públicos que revelam o seu estado, né? O seu estado de direito, o seu bem público, como ele é tratado, isso é importante. E isso vai até a residência que ele mora. Por isso que hoje é bacana você estimular o lado estético das coisas. Não há mais como você negligenciar esse tipo. E o arquiteto é o elemento à frente disso. Você falou em praça, como que você avalia as nossas praças? Olha, nós temos em relação a outras cidades espaços belíssimos, né? Que infelizmente estão sendo maltratados, né? De vez em quando surge uma alma especial como o Arthur, né? que eu tenho uma admiração grande por ele, e dá a cara para bater e movimenta. Olha a Praça da Caixa d'Água lá, né? Chamada como a Praça do Arthur. Exato. Quantos eventos a gente não vai lá, em função de uma briga pessoal dele. Agora Getúlio Vargas, né? E tem tanta gente querendo ajudar, mas não sabe como aparecer e não sabe que caminhos tomar, né? As praças nossas precisam ser revitalizadas e nós temos espaços muito bonitos para isso. Uma questão só de atenção. Tem espaço? Tem espaço. E devemos criar mais, né? Ecologicamente, a gente não estuda isso, os animais precisam, ele tem o seu espaço, ele necessita de um espaço, de um habitat natural, a onça, o leão, os roedores, os ecologistas não estão tão preocupados em criar uma reserva para que tudo ali aconteça, tenha o teu ecossistema. E o ser humano não é um animal racional, não precisa de seu espaço também, né? E não é exatamente só o construído, né? É o livre, né? É o trabalhado, né? Falta um pouquinho de coisas para a gente ter orgulho da nossa cidade. Até os monumentos, nós temos pouquíssimos monumentos que contem a nossa história e que valorizem datas importantes. Todo local que você vai, há um monumento, aquilo lá foi em função disso, aquilo. A pessoa tem orgulho de levar o cunhado que vem de fora, o parente que chega não sei de onde. Aqui nós não temos nada, parece que nada tem valor. Não temos história para contar, parece que a cidade nasceu ontem. É um problema sério. É uma pena, né? Não valorizamos o passado, né? É uma pena sobre esse aspecto. Agora, você dizia também, no começo do programa, a questão do politicamente correto, né? Que há muita exigência. Logicamente que algumas coisas são
necessárias, né? Uma delas, a questão da acessibilidade. Nós avançamos muito na questão da acessibilidade. Muito. Hoje é exigência. Hoje, a lei é federal de 2004. Houve um tempo aí para a sociedade se adaptar e depois criou-se a norma brasileira que rege esse tipo de acessibilidade. Embora um mundo sem lei é mais fácil para quem tem poder, né? O cara faz o que ele quiser. Faz o que quiser. Mas essas normas vêm para ajudar. Obviamente, no início existe uma coisa um pouco radical, né? Nós não estamos acostumados com isso. E às vezes fica meio maçante, meio técnico, aquela coisa meio pesada. Mas nós só temos a ganhar com isso. Nós só temos a ganhar. Isso veio no sentido de abrir espaço e de facilitar a cidade como um todo, sob todas as óticas. Na rua, em prédios. Na rua, em prédios e até no uso dos banheiros, né? No uso dos espaços dentro de cidade. O que o arquiteto vai fazer agora é pegar aquilo que é tão frio e técnico e, dentro do espaço que a lei permite, acrescentar valores humanos àquilo. Né? Porque no início há uma resistência do uso desse equipamento. Né? Hoje parece que você apoiando um corrimão significa que você está com algum tipo de deficiência. Né? E isso é uma coisa necessária para todo mundo. Né? Só agregou valor isso. As pessoas têm correspondido, aí eu digo em termos tanto público quanto particulares, um estabelecimento comercial, ele precisa de ter algumas modificações. Isso tem acontecido? Ou há muita resistência? Olha, o primeiro momento é de cima para baixo, né? É meio na base da pancada. E o pessoal, existe uma resistência natural. Para os prédios novos, é importante que isso faça parte do contexto e que isso seja resolvido. A lei também, como foi um pouco populista no primeiro momento, acho que eu fiquei sabendo que fez uma fila de políticos querendo também fazer parte da assinatura da lei que não coube na sala. Todo mundo queria fazer queria ser o pai da criança ali. E o engenheiro aqui embaixo, ou o arquiteto que faz a ponte entre a sociedade e o que o político quer, num primeiro momento ficou enrijecido. Então ele não teve muito como mexer. E acabou dando um radicalismo, deu grandes brigas isso lá na prefeitura. Então o engenheiro agora, ele está fazendo, o arquiteto profissional tem que fazer a ponte do populista político, a lei real, que é muito interessante, e o que é possível na vida real, sem que ele seja penalizado, obviamente. Né? Os imóveis que já existem, tem que existir um consenso daquilo que é possível ser feito. Os imóveis novos também existe assim uma atenção a ser feita, mas também não pode querer fazer uma coisa extremamente radical. A gente costuma até uma coisinha rápida, a gente costuma até brincar. Você imagina Araçatuba, que o pessoal pegou muito firme nisso, daqui 1000 anos, 2000 anos, né? Uma turma vai fazer uma escavação no centro antigo e descobre uma lojinha, um espaço que seria um espaço comercial com 200 metros quadrados, com 4 banheiros adaptados para deficiente. O que será que essa civilização vai pensar da nossa? Né? O que será que houve com esse momento histórico que todo mundo tinha tanta deficiência desse jeito? É verdade. Mas tem que entender. Porque fugiu ao bom senso, né? Está fugindo ao bom senso, né? Deve ser gozado o cara falar, mas o que houve com esse momento da civilização em Araçatuba? Com tanto banheiro para cadeirante desse jeito, né? Tá certo. Que doença em massa. Mas está funcionando, né? Não, funciona. E eu sou um adepto disso, né? Houve uma resistência natural, né? O espanhol é meio resistente no início, mas depois ele... Tá certo. Emílio, nós já estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Tá ótimo. E, logicamente, que há muito assunto para se falar, né? Bem, gostei muito da conversa. Mas eu estou à disposição. Ok, nós agradecemos muito. E com isso, nós estamos encerrando mais um programa Cidadania em Pauta. A gente traz aqui as pessoas, diversas profissões, para que possamos discutir esses assuntos da cidade. Né? Muito obrigado. Nós estamos encerrando, então, mais um programa Cidadania em Pauta. Agradecemos muito a sua audiência. Obrigado e até lá.